As religiões se utilizaram do discurso de Jesus para todas as suas cagalhanças, para manutenção de poder, para opressão, para fazer guerra, para o desrespeito. Então, se você quiser pegar algumas partezinhas do discurso para alimentar as suas loucuras, você consegue. Se você quiser outra partezinha, você consegue. E estas adulterações, elas foram feitas de todos os lados por muitas religiões, né? A manutenção de poder, em especial, é um dos temas que mais me chama atenção quando eu fui estudar um pouco de Foucault, um pouco de Nietzsche, a grande crítica que esses autores trazem, né, a esse manejo das massas, a essas formas de opressão, e o quanto que o discurso religioso, muitas vezes, é um discurso opressivo, é um discurso repressor, que tem por intenção, muitas vezes, a manutenção de um poder. Porque olha que loucura, quando eu te convenço de que se você for bonzinho, se você não questionar, se você não bater de frente, se você aceitar tudo que eu estou falando, você vai para o céu, olha que coisa legal, né? Então, eu consigo convencer as pessoas de que vai ser bonito elas não me questionarem, porque se eu sou o representante da palavra de Deus, vai ser bonito elas não me questionarem, elas não baterem de frente comigo, elas não me criticarem. Mas isso é infantil demais, né? Isso é infantil demais. Embora eu diga que isso é infantil, isso ainda predomina em muitas religiões. O olhar externo, o olhar da aparência, a questão do poder, o discurso, né, de que você tem que ser bonzinho, de que você tem que ser quietinho, de que você tem que ser submisso. Esse discurso, ele é muito infantil. E ele só consegue hoje envolver as pessoas imaturas, que não questionam, que não refletem. Porque quando você vai ler os textos que descrevem a vida de Jesus, não tem nada a ver com isso. O cara não tinha nada de bonzinho, não tinha nada de mansinho, não tinha nada de queridinho. Tanto tocava o terror, que termina assassinado numa sociedade, colocado como louco, como lunático, né? Crucificado, junto com ladrões. Porque era um anarquista, porque não se submeteu ao poder vigente, porque não respeitava estas hierarquias, porque estava cagando para as questões de aparência, de exterioridade. Se vão falar de mim ou se não vão falar, dane-se, eu não vim aqui para ser bonito, ser bem visto e ser aplaudido por estas pessoas, né? Isso estava lá na fala dele, quando ele dizia, meu reino não é desse mundo, né? O tempo inteiro dizendo, isso aqui não é o lugar para mim, tô pouco me lixando para o que as pessoas pensam ou para o que as pessoas acham. Eu estou comprometido com uma verdade. Eu estou comprometido com uma justiça. Eu estou comprometido com questões que são muito mais profundas do que essas questões aparentes que vocês estão aí presos. E não se submeteu a nenhuma destas normas sociais com muita elegância, com muita sabedoria, com uma capacidade indescritível de contrapor, de questionar e de mostrar as contradições destes discursos, mas fez tudo isso. Nietzsche, né, é um dos grandes críticos da religião, ele vai dizer que no mundo o único verdadeiro cristão foi aquele que morreu na cruz, ele diz. Que é quem de verdade viveu o cristianismo. Todo o resto, na análise de Nietzsche, vive uma deturpação das ideias de Jesus, né? Dentro dessa lógica de opressão, dentro dessa problemática de poder, de não conseguir entender a proposta de Jesus. A teoria de Nietzsche, quando ele fala do desenvolvimento do super-homem, quando ele traz toda uma crítica ao poder instituído, quando você lê a teoria de Nietzsche e você lê a vida de Jesus, você fala, meu Deus, Jesus é o perfil que ele
Nietzsche estava estudando. Mas nós enxergamos um Jesus que é contrário à teoria dele. Nós desenvolvemos um discurso de um Jesus que não tem a ver com esse Jesus histórico, psicológico, social e filosófico que as pessoas deveriam estar estudando, que as abordagens psicológicas deveriam estar estudando, que as abordagens sociológicas e filosóficas deveriam estar estudando, né? Para todas as religiões cristãs, Jesus é a figura psicológica e emocionalmente mais desenvolvida. Então, na sua cabecinha infantil, psicológica e emocionalmente desenvolvido não pode ter raiva. Só que ao invés de você pensar, cacete, então talvez psicológico e emocionalmente desenvolvido pode ter raiva e a raiva não é tão feia quanto eu estou pensando, a gente prefere adulterar o texto ou dizer que o texto está adulterado. O maior acréscimo que a figura de Jesus traz, e é onde eu vejo que a maior deturpação que se fez dentro da religião é na discussão da raiva. Porque a gente é obrigado a desassociar raiva de equilíbrio ou desequilíbrio, harmonia ou desarmonia. Você pode manifestar raiva estando harmonizado, que é o que eu acredito que Jesus fez em todas as vezes. E você pode não manifestar raiva estando completamente, né, desarmonizado, desequilibrado, enlouquecido, bonitinho, adequado, né? Aquela pessoa que fala de voz mansa, bem querida, e depois morre com câncer de intestino, como suicida porque matou a si mesma. Mas é bem querida, nunca falou um A para ninguém, nunca meteu a boca em ninguém e termina se matando, né? Mas dentro dessa lógica infantil, ser mártir é mais bonito, né, do que ser grosseiro, né? O mártir, dentro dessa interpretação equivocada de Jesus, é o sujeito que é humilhado e na sua fantasia ele vai ser exaltado, ele vai para o céu, ele vai para um lugar bonito. Para com essa palhaçada, vai fazer terapia, vai reler os textos evangélicos, vai estudar a história de Jesus por autores que falam de Jesus enquanto figura histórica, social e psicológica, e vai descobrir que você está numa furada, que você está usando do discurso de Jesus para alimentar as suas loucuras, mas que não está estudando de fato Jesus enquanto figura psicológica, educacional, pedagógica, social, para ajudar no teu desenvolvimento, no teu aprendizado e no teu crescimento psicológico. Então, é interessantíssimo estudar a figura de Jesus, porque ele estava cagando para o que as pessoas iam pensar dele, inclusive que iam assassiná-lo. Olha que interessante, inclusive que iam assassiná-lo. Porque em algum momento, durante o seu julgamento, ele podia dizer, olha, desculpa, não era bem assim, olha, desculpa, estou voltando atrás, não quero morrer, e ele diz, eu sou rei sim, não sou rei desse mundo, mas eu sou rei. Tu reconheces, tu o dizes. Não estava nem aí, inclusive se ia ser assassinado. Olha quanto de raiva dentro desse homem. Mas não essa raiva pequena e egocêntrica que a maioria de nós vive no dia a dia, nem essa raiva de gente fraca da cabeça que não sabe o seu valor e o seu lugar no mundo e precisa ficar se vingando para se sentir importante ou para se sentir no centro. Não é dessa raiva que a gente está falando, porque isso é uma raiva movida por um egocentrismo. Jesus traz o exemplo da vivência da raiva enquanto uma energia destrutiva para interromper os fluxos de loucura de uma sociedade hipócrita como a qual nós ainda vivemos hoje em dia. Mas interessante, porque ele não viveu só a raiva. Jesus também viveu a tristeza. Olha que fantástico. Do mesmo jeito que conseguia mandar merda, também entristecia. Do mesmo jeito que conseguia ser forte e romper, também conseguia sentir.
Se colocar no lugar de fragilidade, de sofrimento e viver a angústia, a dor, a frustração. E existem inúmeras outras passagens do Evangelho descrevendo a tristeza de Jesus, descrevendo este momento de fragilidade, o momento em que ele pede para os amigos irem com ele, porque é um momento de abalo, é um momento muito grande onde ele está se preparando para a maior dor e para a maior decepção que ele vai viver. Então, existem diferentes descrições de Jesus se recolhendo, entristecido, chorando. O mesmo cara que é o forte, que toca o pessoal do templo, é o cara que diz, agora tá demais, me deixa quieto, que eu preciso chorar no meu canto, refletir, meditar, porque tá demais o negócio aqui dentro. Olha que fantástico. Transitar pelo forte e pelo frágil, pelo que impõe e pelo que pede cuidado, pelo que mete a boca, mas pelo que é afetivo, pelo que é destemido e bate boca a ponto de ser crucificado, como também por momentos de autopreservação, e aí é onde a gente fala do medo, aonde algumas partes do Evangelho descrevem, perto dos últimos dias, ele tinha uma postura mais autopreservada de falar e se recolher, não ficava tão exposto no templo, falava e se recolhia, falava e se recolhia, na descrição dele até chegar a sua hora. Então ele tinha uma postura de maior autopreservação. E aí você vê Jesus transitando pelas emoções. E quem é o cristão que tirou da onde essa história de que você não pode sofrer, que você não pode chorar, que você tem que ser forte? Que cristão é esse que disse que você tem que ser bonzinho, que você não pode questionar, que você tem que ser bonitinho, que você tem que se submeter ao teu pai e à tua mãe? Jesus Cristo falou de honrar pai e mãe. Olha que palavra, honrar pai e mãe. E depois ele vai dizer, odiar pai e mãe, mulher, filhos, amigos e o cacete a quatro. Odiar. Você precisa aprender a romper, porque em termos de desenvolvimento psicológico, se você não der uma cagadinha para os teus pais, se você não aprender a cagar para as pessoas à tua volta, você não se desenvolve psicologicamente. Porque você vai estar ali para atender expectativas, você vai estar ali pensando o que o outro está pensando a teu respeito e você não se desenvolve psicologicamente. Então Jesus fala do odiar os pais, esposa, filhos, inclusive a sua própria alma, ou seja, sua imagem, que vão pensar se vai estar certo ou se vai estar errado, dane-se, dane-se. Eu vou fazer, eu vou viver, eu vou tentar, eu vou buscar. Jesus é uma grande referência de como viver as emoções. Porque do mesmo jeito que eu estou te dizendo que ele viveu as tristezas, em nenhum momento você viu ele dizendo, coitado de mim, só eu que sofro, eu sou a pior pessoa do mundo, olha o que vocês fizeram comigo, vocês são uns bandos de injustos, eu não devia estar passando por isso, não mereço. Em nenhum momento você vai ver ele falando isso. Estava triste, se recolhia, ia meditar, orar, conversar com Deus, silenciar. Olha a excelência de como lidar com a tristeza, porque a tristeza é uma energia de introspecção, de introversão. Então era isso que ele fazia. Saía do contato com as pessoas e ia introverter, ia dialogar com o seu mundo interno, ia dialogar com Deus. É aí um grande exemplo de como viver a tristeza. Em nenhum momento
Com as suas raivas, ele teve uma atitude violenta com as pessoas para se vingar, porque estava se sentindo prejudicado, porque estava se sentindo inferiorizado. Em nenhum momento as suas atitudes de raiva são para diminuir o outro. É só para colocar o sujeito no lugar dele que estava alto demais, que estava se achando demais. E que é muitas vezes o que a gente acaba precisando fazer em alguns momentos da nossa vida. Desculpa, você não é tão importante quanto você está achando. Pego minha malinha e vou embora. É claro que vai ser super difícil a gente entender quando você está fazendo isso por conta do egocentrismo e quando você está fazendo isso por estar elegendo o justo, por estar elegendo o adequado, por estar elegendo a verdade. Muito difícil ter essa clareza, mas essa é a nossa meta. E quanto melhor você entende o teu mundo interno, e quanto melhor você entende a raiva, maior é a chance de você conseguir caminhar com essa clareza que eu estou descrevendo para você. Então, você estudar a figura de Jesus, você refletir a figura de Jesus na análise psicológica de Carl Gustav Jung é a possibilidade de encontro com o teu elemento divino. Mas do mesmo jeito que a gente não consegue entender o elemento divino lá fora por causa dessas nossas leituras deturpadas, a gente também não consegue entender o elemento divino aqui dentro. Porque muitas vezes é o elemento divino que está dizendo, fala um chega, coloca um pingo no i, diz um não, se mexe, vamos para a próxima, muda essa situação, não corrobora com essa palhaçada. É o elemento divino dentro da gente, dizendo isso. Mas como a gente também não estuda Jesus, a gente também não enxerga o elemento divino. E quando você começa a estudar melhor e entender Jesus enquanto esse elemento psicológico essencial, isso vai despertando o contato com o divino que existe dentro de você e te impulsionando para realizações maiores.